Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler a Lei nº 13.668, que dispõe sobre a destinação e aplicação de recursos de compensação ambiental. E se você for fazer o concurso do ICMBio, já se inscreve aqui no canal. Eu estou preparando uma playlist com a leitura das principais leis constantes no edital. Eu baixei esta lei no dia 24 de janeiro de 2025 no site do Planalto. Lei nº 13.668, de 28 de maio de 2018. Altera as leis nº 11.015/16, de 28 de agosto de 2007, 7.957, de 20 de dezembro de 1989 e 9.985, de 18 de julho de 2000, para dispor sobre a destinação e aplicação dos recursos de compensação ambiental e sobre a contratação de pessoal por tempo determinado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes. O presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei nº 11.015/16, de 28 de agosto de 2007, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 14A, 14B e 14C. Artigo 14A. Fica o Instituto Chico Mendes autorizado a selecionar instituição financeira oficial dispensada a licitação para criar e administrar fundo privado a ser integralizado com recursos oriundos da compensação ambiental de que trata o artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, destinadas às unidades de conservação instituídas pela União. Parágrafo 1º. A instituição financeira oficial de que trata o caput desse artigo será responsável pela execução, direta ou indireta, e pela gestão centralizada dos recursos de compensação ambiental destinados às unidades de conservação instituídas pela União e poderá, para execução interna, firmar contrato com instituições financeiras oficiais regionais. Parágrafo 2º. O depósito integral do valor fixado pelo órgão licenciador desonera o empreendedor das obrigações relacionadas à compensação ambiental. Parágrafo 3º. A instituição financeira oficial de que trata o caput desse artigo fica autorizada a promover as desapropriações dos imóveis privados indicados pelo Instituto Chico Mendes que estejam inseridos na unidade de conservação destinatária dos recursos de compensação ambiental. Parágrafo 4º. O regulamento e o regimento interno do fundo observarão os critérios, as políticas e as diretrizes definidas em ato do Instituto Chico Mendes. Parágrafo 5º. A autorização prevista no caput desse artigo estende-se aos órgãos executores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Artigo 14b. Os valores devidos a título de compensação ambiental, nos termos do artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E, a partir da data de fixação da compensação ambiental pelo órgão licenciador. Artigo 14c. Poderão ser concedidos serviços, áreas ou instalações de unidades de conservação federais para exploração de atividades de visitação voltadas à educação ambiental, à preservação e conservação do meio ambiente, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza, precedidos ou não da execução de obras de infraestrutura mediante procedimento licitatório regido pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Parágrafo 1º. O edital da licitação poderá prever o custeio pelo contratado de ações e serviços de apoio à conservação, à proteção e à gestão da unidade de conservação, além do fornecimento de número predefinido de gratuidades ao Instituto Chico Mendes e de encargos acessórios,
desde que os custos decorrentes dos encargos previstos no edital sejam considerados nos estudos elaborados para aferir a viabilidade econômica do modelo de uso público pretendido. Parágrafo 2º. As gratuidades definidas em edital deverão ser utilizadas com o objetivo de promover a universalização do acesso às unidades de conservação, incentivar a educação ambiental e integrar as populações locais à unidade de conservação. Parágrafo 3º. Será dispensado o chamamento público para a celebração de parcerias nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, com associações representativas das populações tradicionais beneficiárias de unidades de conservação para exploração de atividades relacionadas ao uso público, cujos recursos oferidos terão sua repartição definida no instrumento de parceria. Parágrafo 4º. O ato autorizativo exarado pelo órgão gestor da unidade de conservação para instalação e operação das atividades de que trata o caput desse artigo dispensa, com a anuência do IBAMA, outras licenças e autorizações relacionadas ao controle ambiental a cargo de outros órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, exceto quando os impactos ambientais decorrentes dessas atividades forem considerados significativos ou ultrapassem os limites territoriais da zona de amortecimento. Artigo 2º. O artigo 12 da Lei nº 7.957, de 20 de dezembro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 12. O IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, ficam autorizados a contratar pessoal por tempo determinado, não superior a 2 anos, admitida a prorrogação dos contratos por até 1 ano, vedada a recontratação pelo período de 2 anos, para atender os seguintes casos. Inciso 1. Prevenção, controle e combate de incêndios florestais. 3. Controle e combate de fontes poluidoras imprevistas e que possam afetar a vida humana, a qualidade do ar e da água, a flora e a fauna. 4. Apoio em ações de conservação, manejo e pesquisa de espécies ameaçadas ou que possuam plano de ação nacional em caráter auxiliar. 5. Apoio a projetos de preservação, uso sustentável, proteção e apoio operacional à gestão das unidades de conservação em caráter auxiliar. 6. Apoio à identificação, à demarcação e à consolidação territorial de unidades de conservação. E 7. Apoio a ações de uso sustentável, monitoramento, manejo e pesquisa de espécies nativas de interesse econômico em caráter auxiliar. Artigo 3º. O artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 4º. Artigo 36. Parágrafo 4º. A obrigação de que trata o caput desse artigo poderá, em virtude do interesse público, ser cumprida em unidade de conservação, de posse e domínio públicos do grupo de uso sustentável, especialmente as localizadas na Amazônia Legal. Parágrafo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 28 de maio de 2018, Michel Temer. Concluímos a leitura de hoje. Deixe seu like se você gostou do vídeo, bons estudos e até o próximo vídeo.